Segunda parte, então, turma, regra do jogo, como é que vai ser dada a nota do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Não haverá nem prova 1, nem prova 2, não haverá P1, não haverá P2. Não haverá prova nenhuma, nem no primeiro bimestre, nem no segundo bimestre. Isso significa que a nota do primeiro bimestre vai ser a somatória da nota que vocês terão nos exercícios propostos. E aí, cada aula deverá ter exercícios para que a soma de todas as notas destes exercícios seja a nota do primeiro bimestre, não tendo prova nem P1 nem P2. Na aula 1 já foi cadastrado inclusive um questionário com 3 questões. Na aula 2 vai ser cadastrada um questionário com 3 questões. Na aula 3 vai ser cadastrada um questionário com 3 questões. Aula 4, 3 questões. Aula 5, 3 questões. Aula 6, 3 questões. Aula 7, 3 questões. Aula 8, 3 questões. Cada uma destas aulas terão questões para que vocês possam responder na FACIC interativa, e a soma de todas estas questões vai compor a nota da prova 1. Então, não haverá prova 1, haverá apenas a nota do primeiro bimestre. E a nota do primeiro bimestre é a soma de todas as notas obtidas nas atividades e nos exercícios da aula 1 até a aula 8. Da mesma maneira, no segundo bimestre, a nota do segundo bimestre vai ser a soma das 3 questões respondidas na aula 9, mais as 3 questões respondidas na aula 10, mais as 3 questões na aula 11, 12, 13, 14, 15, 16, e isso vai fazer com que a soma do segundo bimestre vai ser dada pelos exercícios da aula 9 até a aula 16. Beleza, turma? Então, cada aula terá um questionário para que vocês possam responder essas questões lá na FACIC interativa. E o questionário de vocês já foi cadastrado, é só darem uma olhadinha lá e vocês têm o prazo de 1 semana para responder. Então, vamos lá, aula do dia 3. Aula 1 do dia 3, vocês têm até o dia 10 para responder as 3 questões da aula 1 sobre a evolução dos sistemas de produção, que são questões que valerão como nota do primeiro bimestre. Então, a soma de todas as notas aqui vai ser a nota do primeiro bimestre. A soma de todas as notas aqui vai ser a nota do segundo bimestre. Beleza, turma? Então, a metodologia que nós vamos utilizar é essa metodologia híbrida aí, entre materiais disponibilizados, videoaula gravadas, vamos também utilizar aí alguns artigos científicos e basicamente coloco-me à disposição de vocês para tirar dúvidas pelo WhatsApp, por e-mail e por qualquer canal de comunicação que a gente conheça e que esteja disponível para a gente aí. Então, sistema de avaliação continuada, com 16 atividades semestrais, sendo 8 atividades no primeiro bimestre e 8 atividades no segundo bimestre, não havendo prova nem P1 nem P2. A somatória dos pontos obtidos nos exercícios propostos das aulas 1 a 8 irá compor a nota do primeiro bimestre, e a somatória dos pontos obtidos nos exercícios da aula 9 a 16 irá compor a nota do segundo bimestre. Iremos utilizar esses livros aqui de bibliografia, essas aqui de bibliografia complementar, fora uma cacetada de coisas que eu estudo para montar a aula de vocês e disponibilizar o PDF lá na FACIC interativa. Beleza, turma? Aqui vamos começar a falar um pouquinho sobre a evolução histórica dos sistemas de produção
dando uma introdução, né, à nossa disciplina e também dando condições de vocês responderem as 3 questões que estão lá na área de questionário. Beleza, turma? Vamos lá. Evolução histórica, então, começa lá na pré-história, onde a gente tem o escambo. Não sei se alguém já escutou falar dessa palavra, mas era a forma de comércio bem antigo, ou seja, antes da invenção do dinheiro, do banco e de todo esse sistema econômico que a gente conhece hoje, de todo esse sistema de produção que a gente conhece hoje, lá na pré-história, lá na Idade Média, a turma trocava mercadorias, trocava coisas, serviços, produtos, e isso era chamado de escambo. Isso significa que este escambo foi evoluindo até que nós tivemos então uma organização dos artesãos, fazendo então uma certa padronização aí do modo de produção. Isso faz com que o escambo seja a organização seja uma evolução deste escambo, até que esse trabalho manual, esse artesanato ou esse trabalho mais rudimentar foi substituído então por máquinas que faziam este trabalho automatizado do pessoal do artesanato, com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Ou seja, a primeira Revolução Industrial transformou o modo como a organização do trabalho e a relação com a sociedade, de um modo que a sociedade foi uma antes da Revolução e outra após a Revolução. Por que eu estou querendo falar que houve aí na Revolução Industrial uma certa transformação social? Porque depois a gente vai ver lá na 4ª Revolução Industrial como que, da mesma maneira que a primeira Revolução Industrial, como que a sociedade vai mudar completamente após a Revolução. Então, antes, na pré-história, os artesãos, o pessoal que fazia esses trabalhos manuais, sem equipamentos, com instrumentos rudimentares, sem nenhuma padronização, sem nenhum tipo de organização, como é que isso evoluiu, e de um certo marco que foi a Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra, como que a sociedade se modificou após a Revolução. Então, a primeira Revolução Industrial marca uma ruptura de como a sociedade se organizava e de como o sistema de produção se organizava. Aí foram introduzidas então máquinas a vapor que substituíam algum trabalho humano. E aí nós conhecemos então o período que a gente chama do período de industrialização. Começou então a ter um aumento de fábricas, e isso fez com que fosse difundido e amplamente utilizado então máquinas substituindo o trabalho humano, máquinas substituindo aquele trabalho mais artesanal, mais manual. E obviamente a força que impulsionavam essas máquinas era chamada de a força motriz, era a força das máquinas a vapor. Então a máquina a vapor substituiu o trabalho humano naquela época, mas obviamente ainda a grande maioria das operações ainda continuou sendo feita de uma maneira artesanal. Depois nós temos em 1790, o Eli Whitney fez o seguinte: ele fez com que nós hoje conhecemos como padronização de componentes, e uma palavra bonita que é chamado de intercambiabilidade. O que significa intercambiabilidade?
significa que o que eu produzo aqui eu consigo montar em qualquer outro lugar do mundo, porque há uma padronização de componentes, ou seja, se eu produzo uma roda aqui, vai ser montado dentro de um eixo lá no Japão, ou na China, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Egito, ou na Austrália, e eles vão se encaixar perfeitamente. Por quê? Porque foram construídos de uma forma padronizada, respeitando um padrão que facilitou a intercambiabilidade, ou seja, a troca de componentes. E isso fez com que fosse um passo ou fosse uma condição para que pudesse se falar em globalização anos e anos e anos depois. Então, no final do século XIX, a gente tem um personagem chamado de Taylor, Frederick Winslow Taylor. Opa, até tropecei na hora de falar. Esse Taylor, ele começou a enxergar os meios de produção de uma maneira racional. Ele começou a estudar como que poderia, com os mesmos recursos, ter uma produtividade maior, eliminando coisas que eram desnecessárias, movimentos necessários, fluxos necessários, movimentações necessárias. Então ele começou a estudar uma certa padronização de movimentos de produção, e isso vai ser constituído como uma administração científica, onde se estuda os tempos e métodos de produção. Com isso, foi necessário, foi o start para que Henry Ford, lá no início da década de 10, né, em 1913, 1914, lembrando que em 1914 tem início aí a Primeira Guerra, Ford começa a desenhar aí uma linha de produção baseada no que ele conhecia aí dos frigoríficos, que o pessoal utilizava correntes e ganchos para deslocar os animais que eram abatidos para dentro dos galpões. Ele imaginou assim uma linha de produção sendo movimentada de acordo com o que ele viu lá na movimentação do frigorífico, de acordo com o que ele viu os animais sendo movimentados, içados e transportados automaticamente. Ele viu que ele poderia utilizar aquilo como referência dentro da sua realidade. Então, quando ele começou a idealizar uma linha de montagem com uma produção seriada, ele imaginou que a esteira pudesse levar automaticamente as peças e o produto se movia automaticamente dentro dessa esteira. E vocês podem dar uma conferida no filme do Charlie Chaplin, que se chama Tempos Modernos. É exatamente uma crítica a esta produção seriada, a este modelo de produção seriada, aonde o produto se move e o operador acompanha a montagem, movendo-se junto com o produto. E isso foi, né, obviamente, evoluindo, né, desde 1913 até 1914, 15, por aí, ele foi evoluindo. Só que nos dias de hoje, se vocês forem em qualquer montadora, por exemplo, hoje fazem exatamente iguaizinho Ford fazia na década de 10. O carro vem sendo montado em uma esteira que se movimenta e o operador movimenta junto com a esteira. Turma, eu vou fazer um intervalinho aqui e continuo na terceira parte do vídeo, porque no vídeo não pode ficar maior do que 15 minutos aqui, senão eu não consigo postar no YouTube.
Vamos fazer um intervalinho aqui e finalizamos na terceira parte aqui, ó.